Oh, glória! Shalom, shalom! Cristo ressuscitou. Verdadeiramente Ele ressuscitou. Este é o primeiro dia da semana, as primícias. Este dia fala da ressurreição de Jesus Cristo, da sua vitória sobre a morte. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. E somos as piores criaturas porque atribuímos a Deus algo que Ele não fez. Mas Ele ressuscitou verdadeiramente. Sejam todos bem-vindos. Eu estava aqui rindo, ouvindo a pregação do pastor Luiz, né? Tão confrontadora, tão prática, tão no dia a dia do Senhor. E eu vou entrar agora com os selos do Apocalipse. Não tem nada a ver. Eu vou entrar agora falando sobre os 7 selos do Apocalipse, sobre os cavalos despachados do trono. Vou falar sobre juízo, vou falar sobre guerra, vou falar sobre praga. Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que vocês tiveram esse tempo agora com o pastor Luiz para acalmar o coração, para ser confrontado, né? A vida prática aqui embaixo. Agora é hora de subir. É hora de subir e é hora de subir para uma outra dimensão, para uma outra realidade, já que fomos tão ministrados acerca de para onde nós estamos indo. Pois bem, vamos mergulhar na palavra do Senhor mais um pouco e descobrir para onde nós estamos indo, né? Qual é o nosso destino? Para onde nós estamos? Qual é a nossa direção? O que é que nos aguarda? As coisas que hão de acontecer. Nós falamos, o pastor Luiz ministrou muito sobre as coisas que são. Eu vou ministrar sobre as coisas que hão de vir. Sobre as coisas que vão acontecer. Pega a sua Bíblia e prepare aí um copo com água. Não é para ser ungido, não. É para você poder refrescar, porque hoje o negócio vai pegar pesado. Compartilhe esta live, convida outras pessoas. O pastor Luiz começou o culto hoje trazendo uma mensagem muito importante. A Paola tem falado disso nos sábados e eu quero despertar os irmãos, né? Eu quero falar de uma maneira muito particular aos nossos amados da igreja de Bristol, né? Hoje é o nosso horário, o nosso culto a partir de Bristol. E eu gostaria de ver toda a igreja de Bristol online, assistindo o culto, cultuando a Deus juntamente conosco, sendo ministrados por esta palavra, né? Este é o momento da igreja de Bristol estar reunida. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes, irmãos, por nós estarmos vivendo um tempo muito particular, muito peculiar, né? Nós estamos em casa, colocamos outras coisas na nossa agenda e ou muitas vezes dizemos, fica gravado a pregação, depois eu ouço. Não é a mesma coisa de você estar aqui junto, neste mesmo momento, neste mesmo mover, participando nesta mesma hora. E você tem que tomar muito cuidado com uma coisa: disciplina. Se você não disciplinar a sua vida, se você não organizar a sua vida, se você não tiver metodologia na sua vida, você não constrói absolutamente nada. Não fica levando as coisas, e isso é tudo. Organize a sua vida, organize o seu tempo, organize a sua agenda e estabeleça as prioridades da sua vida. Assim você terá uma construção na sua vida. Eu costumo dizer que mesmo no meu dia a dia, mesmo trabalhando em casa, eu tenho hábitos que eu não abro mão dele. Por exemplo, você nunca vai me encontrar na minha casa, em um dia de trabalho em casa, de bermuda, de pijama, jamais, jamais. Depois eu levanto, eu tenho meu horário, eu tomo meu banho, faço meu devocional, eu me visto, me arrumo como se eu fosse lá para o escritório, como se eu fosse sair para uma reunião lá fora. Sento e vou trabalhar. Vou estudar, vou fazer as questões de contabilidade, as questões administrativas, mas eu me arrumo como se eu estivesse fora de casa. Para quê? Para trazer a minha mente, para trazer a minha consciência de que eu não estou de férias.
Eu estou trabalhando. Eu preciso organizar-me com estas coisas. E quando nós lidamos com as questões do Senhor, com as questões da igreja, nós precisamos trazer também essa consciência para o nosso coração. Nós temos que trazer esta consciência. Caso contrário, a nossa vida será sempre uma vida de obras que não se concluem, de coisas que não andam. E às vezes nós nos perguntamos, por que as coisas não andam na minha vida? Nós falamos muito a respeito disso na sexta-feira, na nossa aula sobre devocional, né? Nós oramos. Você está orando, gerando algo diante de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus trabalha em parceria com os homens. Quando eu oro diante de Deus, quando eu trago algo diante de Deus, eu já sei que eu serei a primeira opção de Deus para ser parceiro na realização daquele propósito. Se eu não estiver disposto a ser parceiro de Deus na realização de algo, eu não levo isso a Deus em oração. Eu não levo. Eu vou orar por alguém que está em necessidade. Eu já sei que eu serei o primeiro da fila para Deus dizer, pega do que você tem e divide com ele. Eu vou orar por alguém que está passando por qualquer problema. Eu já sei que eu serei o primeiro da fila que Deus vai usar para poder mudar aquela situação. Deus trabalha em parceria com os homens. Se eu decido, começo a orar, ai Senhor, aviva essa nação, traz um avivamento, mexe, e você? Senhor, desperta a sua igreja. Você é um líder, você tem um chamado. Você é um servo do Senhor, você é um discípulo de Cristo. Aí você começa a orar, Senhor, salva as almas, Senhor, desperta a seriedade na tua igreja. Aí Deus olha de lá, e cadê você? E você? Qual o seu nível de compromisso? Qual o seu nível de seriedade? Nós nunca poderemos levar algo a Deus em oração que nós não estejamos dispostos a viver aquilo em primeiro lugar. Então, isso é uma palavra que eu quero trazer para você na consciência de que nós vivemos uma geração onde nós somos muito críticos de quem não faz, mas nós somos preguiçosos em colocar as mãos no arado e fazer. E quando eu me levanto para contestar, eu preciso me levantar primeiro para fazer. O que eu estou fazendo? Como que eu estou me portando? Que autoridade eu tenho para me levantar no mundo espiritual e clamar para que Deus levante a igreja se eu estou deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo? Como é que eu posso orar para que Deus desperte nas pessoas fome pela palavra se eu não abro a minha Bíblia? Como é que eu posso orar pedindo a Deus que desperte a igreja para a oração se eu não oro? Como é que eu posso orar pedindo a Deus que desperte o coração dos pecadores para ouvir a palavra se eu não priorizo o horário do culto? Não tenho autoridade. A minha oração não passa do teto. A minha oração não tem efeito. A Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque vocês estão pedindo tudo errado. Vocês estão pedindo tudo de maneira errada. Qual tem sido a minha atitude? O que é que dá autoridade às minhas orações? As minhas atitudes. Esta foi a palavra do pastor hoje. O que é que me dá autoridade no mundo espiritual? As minhas posições. As minhas atitudes. Não foi Deus que disse para Daniel não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. Foi Daniel que propôs no coração dele não se contaminar. Aí quando o anjo chega trazendo a resposta das orações de Daniel, olha o que o anjo diz. Daniel, homem muito amado, no momento em que tu te dispusestes a orar, Deus me enviou do céu. Uau! Mas volta no capítulo 1 de Daniel e vê qual é o espírito deste homem. E vê qual é a postura deste jovem. Para que ele seja tão respeitado no mundo espiritual. Para que ele tenha suas orações respondidas de pronto? Como é que ele se porta? Como é que ele se conduz? Qual é a atitude de Daniel no seu dia a dia? Foi isso que o pastor Luiz ministrou hoje, em outras palavras, né? Como é a minha postura? Como é que eu tenho me portado? Como é que eu tenho me portado? Como é que eu tenho administrado a minha vida?
O mundo espiritual, irmãos, é muito mais real do que nós imaginamos. E nós vamos ver isso hoje, porque nós vamos chegar no capítulo 6 de Apocalipse. E este culto daqui, essa hora agora com o pastor Orlando, é uma escola dominical. Aqui é aula, certo? Sempre é uma aula, né? Mas, neste momento, é hora de nós pararmos e estudarmos a palavra do Senhor. Você não deveria perder um momento desse por nada. Você não deveria perder uma hora dessa por nada. Nada. Junte a sua família. Junte a sua casa. Convide todos à sua volta. Para tudo. Desliga tudo. Menos o celular. Menos o Facebook. Dispara tudo. Para quê? Vamos estudar a palavra do Senhor. Deus vai falar conosco pela sua palavra. Vamos crescer no conhecimento do Senhor. Amém. Então, eu queria dar essa palavra, começar hoje trazendo esta palavra ao seu coração. Vamos ficar atento, pois os dias são maus. E o inimigo trabalha pesado para trazer frieza, para trazer indiferença, para trazer mornidão no nosso coração. E o caminho, irmãos, da morte espiritual, ele é muito sutil, ele é muito lento, ele vai indo. Quando você menos espera, você morreu espiritualmente. Sabe? Você não tem tempo, você prioriza outra coisa, você deixa aqui hoje, você deixa aqui amanhã, e lá vai, daqui a pouco você não aparece, aí você vai indo quando você menos espera, o teu coração virou um polo norte. Você está congelado, e esse é um grande perigo. Não deixe isso acontecer na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos a Ti nesta tarde, deste primeiro dia da semana, que fala de vida, que fala de ressurreição, que fala de novos tempos, que fala de novos começos. E nós Te pedimos, Pai, que pelo poder do Teu Espírito, nesta hora, nosso coração seja despertado, o nosso ser inteiro seja despertado, o Teu poder opere em nós, quebrando cadeias, rompendo grilhões, removendo toda frieza, toda indiferença. Senhor, abre os nossos olhos, não nos deixe ser seduzidos pelo Deus deste século e pelo príncipe da potestade dos ares. Senhor, nós não queremos ser engolidos com esta geração, mas nós queremos ser despertados pelo Teu Espírito para nos posicionar em Ti, para abrir o nosso coração, despertar o nosso ser inteiro para ouvir a Tua voz. Ó Deus de toda glória, chacoalha-nos, faze-nos entender este tempo tão crucial no qual nós estamos inseridos, ó Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós exercemos autoridade agora sobre todo espírito do mal, nós exercemos autoridade agora sobre toda força invisível das trevas, todo espírito que vem para roubar a palavra, toda ave de rapina, nós atamos as suas forças agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que vem para trazer incredulidade, todo humanismo, todo secularismo, nós trazemos agora a autoridade do nome de Jesus e ordenamos a estas forças das trevas que batam em retirada em nome de Jesus, e que o nosso coração seja como uma terra arada e preparada para receber a luz da Tua palavra, e que a semente bendita da Tua palavra lançada no nosso coração produza vida e vida em abundância. Pai, tira o véu dos nossos olhos, dá-nos espírito de revelação para compreendermos as verdades da Tua palavra, e nós seremos cuidadosos e tributaremos somente a Ti toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Abrimos o nosso coração ao mover do Teu Espírito e da Tua palavra e declaramos que a nossa vida será impactada pelas verdades da Tua palavra, que serão descortinadas diante dos nossos olhos neste dia, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Hoje eu não vou nem cantar. Hoje eu já vou direto para o texto. Vocês já louvaram, cantaram com o pastor Luiz. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 6. Nós vamos falando um capítulo a cada semana. E assim faremos um estudo, básico do livro de Apocalipse. Iremos fazer a leitura do capítulo
e trazer luz e ressaltar o significado de algumas coisas. E neste capítulo, mais especificamente, você vai perceber o tempo profético no qual nós estamos inseridos. É tremendo. Nós falamos a semana passada a respeito do livro selado e do cordeiro. Algo que ficou forte no meu coração da semana passada, a marca que João detecta em Jesus, que o legitima para tomar das mãos do ancião de dias, que é Yahvé, o livro selado com 7 selos e quebrar estes selos. Hoje nós iremos falar sobre estes selos. Falaremos sobre os 6 primeiros selos. O último selo será falado um pouco mais na frente. Hoje falaremos sobre 6 deste selo, mas você precisa fazer um link entre a nossa ministração da semana passada para que você guarde isso no seu coração. Quem tem autoridade de tomar o livro das mãos de Yahvé e quebrar os seus selos? O Cordeiro. Por que ele tem essa autoridade? Porque ele foi morto. Porque ele foi morto. O que dá autoridade ao Cordeiro de tomar o livro e quebrar os selos é o fato dele ter sido morto. Ontem nós falamos acerca desta morte de Jesus. Ontem nós celebramos a ceia do Senhor e na celebração da ceia do Senhor nós falamos sobre a morte de Jesus Cristo. O significado desta morte, claro, em linhas muito poucas, mínimas. Não tem como aprofundar um assunto de águas tão profundas, mas nós tocamos na morte de Jesus, Ficou muito forte no meu coração desde a semana passada, esta consciência, o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que foi morto. A autoridade está no fato de que o Cordeiro comprou o direito de tomar das mãos de Yahvé a escritura de toda a terra, a escritura de toda a criação e quebrar os selos desta escritura, forçando Satanás a bater em retirada. E tem muita coisa por trás destes selos e nós iremos falar a respeito disso hoje. Capítulo 6 de Apocalipse, vamos tomar água. Capítulo 6 de Apocalipse diz assim a palavra do Senhor. Eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia, vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar das almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Olhei, enquanto se abria o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como o saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes, militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre
se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. Escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Uau! Vamos falar acerca dos 7 selos, a abertura dos 7 selos. Falei já, como nós dissemos a semana passada, o livro fala de 2 coisas. Primeiro, a escritura de toda a criação. A terra foi dada aos filhos dos homens por um processo ou por um tempo de arrendamento. Os homens, pelo pecado, o homem pelo pecado passou a autoridade da terra a Satanás. Deus o chama de Deus deste século, príncipe deste mundo, mas há um tempo de arrendamento. Satanás mesmo disse, um demônio mesmo disse, quando Jesus o confronta, quando Jesus chega e diz: por que tu vieste nos atormentar antes do tempo? Ele sabe que há um tempo em que tudo voltará para as mãos do dono. Mas ele não vai querer liberar, ele não vai querer devolver, entregar a terra ao seu legítimo dono. Mas ele será forçado a fazê-lo. Mas para isso é necessário que o homem que entregou esta terra ao inimigo seja resgatado. Esta autoridade seja resgatada. Como que esta autoridade seria resgatada? A alma que pecar, esta morrerá. O salário, a dívida do pecado é a morte. O homem teria que morrer. O homem se torna réu de morte quando faz uma aliança com Satanás. Para que o homem não morresse, Deus enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. Jesus assume esta dívida. Jesus assume este salário e o paga na cruz do Calvário. Ele é o cordeiro que foi morto. E porque ele é o cordeiro que foi morto e que legitimamente pagou o preço da dívida que a humanidade tinha para com Satanás, ele adquiriu o direito sobre a escritura da criação. Somente ele, no céu, na terra e debaixo da terra, somente ele tem o direito de tomar a escritura da criação e de quebrar os seus selos e forçar o inimigo a devolver todas as coisas ao legítimo Senhor e dono. Por que ele tem este direito? Porque somente ele tem este direito? Porque ele foi morto. Ou seja, porque ele pagou o preço. Ele comprou. Ele pagou o preço. Aleluia! Isso é extraordinário. O mundo espiritual é um mundo de legalidade. Pois bem, agora ele vai tomar este livro, que também, além de ser a escritura da criação, este livro é o livro onde estão escritas todas as coisas. É o livro onde estão emitidos todos os juízos sobre a terra. E agora ele vai romper estes selos. E ao romper cada um desses selos, algo acontece no céu e manifesta-se sobre a terra. Os 7 selos são visões de paz e de guerras, de fome, de morte, de perseguição sobre a igreja. Sim, perseguição à igreja, de juízo de Deus sobre os seus inimigos. À medida que estes selos são abertos no céu, o efeito dessa abertura se sente na terra. Jesus abre os selos, pois a história está nas suas mãos. É ele que tem o controle da história. Satanás é um cão feroz, atado por uma coleira, nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia! E há algo interessante aqui. Nos primeiros 4 selos que são abertos, nós vemos a ira de Deus misturada com a sua graça. Os primeiros 4 selos nós temos a ira e a graça juntas. O 5º selo nos leva de volta ao céu, aos mártires. O 5º selo nos traz uma visão dos mártires no céu. E os 2 últimos selos, nós vamos ver agora a ira de Deus sem mistura. Lembre-se disso. Os 4 primeiros selos, a ira e a graça estão misturadas. O 5º selo
É uma visão dos mártires no céu. Aqueles que estão debaixo do altar de Deus e clamam pelo tempo. Até quando? Clamam para Deus abreviar o tempo. Os 2 últimos selos é a ira de Deus sem mistura. Agora é o juízo de Deus sobre a terra. Agora é o juízo de Deus sobre a terra. Uma coisa que vale a pena salientar é o seguinte. Apocalipse capítulo 6 é um paralelo, é um paralelo ao sermão profético de Jesus Cristo que está descrito em Mateus 24. Aqui nós vamos ter o que Jesus chama de princípio das dores. É por isso que ele diz que quando nós víssemos estas coisas acontecendo, e você vai hoje detectar que muitos desses selos já estão sendo abertos, que nós estamos no meio desta quebra de selos, desta abertura de selos, estamos vivendo esta abertura de selos. Lógico, existem algumas correntes teológicas, alguns acreditam que isso começou a desenrolar desde a morte de Jesus Cristo. Outros acreditam que não, é de um dos últimos tempos. Eu fico mais com esta última leva, certo? Um equilíbrio no meio da história. Mas eu não vou entrar por essa questão hoje aqui, apenas fazer uma análise do texto por si só. Mas, quando você pega Apocalipse capítulo 6 e você junta a Mateus 24, o sermão profético de Jesus, você vai entender isso. Você vai entender muita coisa. Os 2 textos estão casados. Os 2 textos trazem luz um sobre o outro, né? Aquilo que Jesus vai trazer no seu sermão profético. Algumas coisas que eu gostaria de ressaltar aqui. Primeiro, quem está assentado no trono e o Cordeiro são adorados por todo o universo. O centro de toda adoração no universo é dirigida àquele que está sentado sobre o trono, Yahvé, e o Cordeiro que está sentado à sua direita. Todo poder, toda autoridade, todo governo procede, está nas mãos do ancião de dias e do Cordeiro que foi morto. O ancião de dias é o autor de todas as coisas. O Cordeiro é o único que tem autoridade para executar os decretos emitidos pelo Deus de toda a criação. O Cordeiro tem autoridade sobre todas as coisas. Ao Cordeiro foi dado as chaves da morte e do inferno. O Cordeiro tem autoridade sobre as coisas visíveis e invisíveis. Tudo está debaixo da autoridade do Cordeiro. Porque debaixo do céu não há outro nome mais elevado do que o nome bendito, glorioso, excelso, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ao nome dele, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. No céu ele é adorado. Na terra os homens estão debaixo desta autoridade. A história da raça humana está nas mãos do Cordeiro. Está nas mãos do Cordeiro. A autoridade da terra. No céu, os anjos, na terra, os homens, debaixo da terra, Satanás e os seus demônios são obrigados a se dobrarem diante do Cordeiro. Não há autoridade maior do que a dele. Não há poder mais elevado do que o poder do Cordeiro. Aleluia! Quem tem o livro tem o controle da história. Quem tem o livro tem o controle da história. Alguém escreveu aí, acho que nós estamos no 6º selo. Estamos não, querido. Estamos nada. No 6º selo não há manifestação da graça. No 6º selo já não há mais salvação. Não há mais possibilidade de arrependimento. Chegaremos lá. Calma, 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 calma. Mas pense nisso. Quem tem o livro tem o controle da história. O livro está nas mãos do Cordeiro. O Cordeiro tem o livro nas suas mãos. Tudo acontece porque, primeiro, ele conhece, ele determina, ele permite e ele controla. Tudo que acontece na história, toda a história da humanidade, tudo que acontece porque ele conhece. Ele sabe todas as coisas. Seus olhos são como tochas de fogo. Nada passa desapercebido ao seu olhar. Ele determina.
ele diz, faça-se. E ninguém pode revogar os seus decretos. Ele permite, ele dá autoridade, ele dá autorização para que estas coisas aconteçam. E ele tem o controle. Nada foge do seu controle. Nada vai além dos limites que ele estabeleceu. Engana-se quem pensa que Satanás está solto fazendo o que ele bem quer. Engana-se. O controle dos limites está nas mãos daquele que tem o livro. Não se esqueça disso. Quem tem o livro tem o controle da história. Certo? O livro, por isso que João se desespera quando ele descobre que não havia ninguém digno de abrir o livro. Ele chora, ele entra em desespero. E agora? A história ficaria no acaso? Aí o ancião diz, não chore, João. O cordeiro que foi morto, ele é digno de tomar o livro. O controle da história está nas mãos do cordeiro que foi morto. Aleluia! Todo o universo está sob o controle do cordeiro. Guarde isso no seu coração. Todo o universo está sob o controle do cordeiro. É do trono que sai a ordem para os cavaleiros agirem. É do trono que sai a ordem. É do trono que sai o comando. É de lá que vem o comando. E vamos a estes cavaleiros. O primeiro selo é aberto. E nós vamos encontrar aqui, do versículo 1 até o versículo 3, do capítulo 6, nós vamos encontrar aqui o cavaleiro montado num cavalo branco. O que é que isso significa? Existe aqui duas linhas teológicas de interpretação deste cavalo branco. Um grupo diz que é o anticristo, outro grupo diz que não, que é Cristo. Certo? Por que diz que é Cristo? Primeiro, porque é branco. Esse cavaleiro, eu olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa. Coroa fala de autoridade. Certo? Então, aqui são marcas do cordeiro. Primeiro, branco. Branco está ligado à retidão. Branco está ligado à santidade. O anticristo não pode ter essa marca, né? Então, fala este cavaleiro tem autoridade. Só que tem uma coisa aqui interessante. Porque este cavaleiro, num cavalo branco, ele tem um arco na sua mão. Mas ele não tem flecha. O que é um arco sem flecha? É uma arma sem eficácia. Isso aqui fala de um tempo em que um evangelho sem poder viria sobre a terra. Um evangelho que não atingiria o seu poder. Um evangelho que massagearia o ego da humanidade. Tem arco, mas não tem flecha. Não, a palavra é a espada. A palavra é uma arma. A arma é a palavra. Mas aqui ela é representada por este arco sem flecha. O que pode fazer um arco sem flecha? Nada. Mas aí a Bíblia vai dizer, foi-lhe dado coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Né? Então, aqui existe essa discussão. Esse primeiro cavaleiro seria o Cristo ou o anticristo? Né? O anticristo na sua fúria, o anticristo no seu fulgor. Acredito que não se trate do anticristo. Acredito que trata-se de um mensageiro amando do Senhor, trazendo sobre a terra com autoridade, mas um evangelho, uma palavra, revelando um tempo na vida da igreja em que o evangelho já não teria vida, já não teria eficácia. Falta a flecha. E tem apenas o arco, não consegue alcançar o seu objetivo. Amados, nós podemos ver marcas de todas estas coisas em vários períodos da história.
Nós temos vivido dias de um evangelho sem poder, um evangelho sem cruz, um evangelho de autoajuda, o evangelho dos coaches, o evangelho da prosperidade, o evangelho que não prepara o homem para se encontrar com Cristo, o evangelho que não fala de vida eterna, o evangelho que não nos leva à cruz do Calvário, um evangelho sem arrependimento, um evangelho sem confissão de pecados, um evangelho sem nos preparar para o arrebatamento. Isso é um arco sem flecha, não produz nada, é apenas um paliativo emocional. Venha para Cristo e sua vida será maravilhosa. Quando? Aonde? Aqui, nesta terra. Um evangelho da barganha, o evangelho da troca, é um arco, mas não tem flecha, não há morte. Não existe evangelho sem morte. Foi o que foi ministrado hoje pelo pastor Luiz. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Cruz é morte. Paulo disse, eu morri. Este evangelho tem que ser uma arma que produz morte em mim. Eu preciso morrer para nascer de novo. Eu preciso morrer a cada dia nas minhas emoções, na minha vontade, no meu querer. A morte precisa operar. Queridos, eu falava ontem que é pela morte que nós adquirimos a vida de Deus. Eu morro a cada dia. Paulo disse, olha, eu esmurro o meu corpo, eu trago ele à servidão para que eu tenha pregado a tantos, não seja reprovado naquele dia. Este é um arco com flecha. Este é um arco com flecha. O evangelho que é arma para matar-me a mim mesmo, para mortificar a minha carne, para dizer não à minha vontade, para dizer não ao meu querer. Subjugo o meu corpo, disse Paulo, trago ele debaixo de servidão, esmurro o meu corpo. Vivemos hoje o evangelho onde a Bíblia vai se ajustando às minhas doenças emocionais e não eu buscando me ajustar. A verdade é, a porta tem se alargado muito. Eu preciso, ao contrário, me desvencilhar. A pastora Jacira ministrou um dia desse, solta a bicicleta, solta os fardos, solta os pesos, para que você consiga passar por esta porta. O evangelho traz para mim morte, o evangelho traz para mim renúncia, o evangelho traz para mim cruz e crucifixão. Morrer a cada dia é a mensagem do evangelho. Quem quiser, disse Jesus, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, mate-se a si mesmo, nas suas emoções, na sua vontade, no seu querer. Tome cada dia a sua cruz. E ele sabia do que ele estava falando. A cruz nos dias de Jesus não era um amuleto para colocar no pescoço. Era a cadeira elétrica da geração dele. Era um símbolo de maldição, era um símbolo de morte. Era o principal instrumento de morte e de tortura dos romanos, era a cruz. Maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. Era a morte mais terrível que existia. Ao dizer, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Seja motivo de vergonha. Sim, aqueles que morriam na cruz era motivo de vergonha para a sua família. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, as pessoas escondiam o rosto dele. Não era digno de ser nem olhado por alguém. Tamanha era vergonha. O corpo de alguém que morria na cruz não podia ser velado. Não pertencia à família, pertencia ao império. Eles jogavam na geena, no lixão, para ser comido de bicho. É por isso que José de Arimateia vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus ao governo, ao Estado. Mas Jesus tinha mãe, Jesus tinha irmãos. Por que eles não tomaram conta do corpo de Jesus e fizeram um velório? Porque a família não tinha direito sobre o corpo de alguém que morria na cruz. Era uma morte maldita. O corpo era jogado para ser comido pelos abutres, jogado na geena para ser consumido pelo fogo. José de Arimateia vai e pede a Pilatos o corpo de Jesus para dar a ele. Ele dá o corpo de Jesus, era o corpo de um morto na cruz. Então, quando Jesus fala de cruz no caminho do evangelho, ele sabia do que ele estava dizendo. E os seus ouvintes também sabiam do que ele estava falando. Quem quiser me seguir, Jesus era amigo de todo mundo.
Jesus era amigo de prostitutas, de cobradores de impostos. Jesus era amigo de tudo quanto era pecador. Ele não tinha problema de conviver com ninguém. Ele respeitava a vida de todo mundo. Ele não se sentia ameaçado pelos pecados de ninguém. Mas quando era na hora de segui-lo, o padrão era outro. Ele não tinha problema de sentar e comer com os piores pecadores. Mas quando um daqueles se levantava e dizia, quero te seguir, aí ele dizia, negue-se a si mesmo, morra a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Mas Jesus, você não é meu amigo? Você não comeu comigo? Uma coisa é eu sentar e comer com você, outra coisa é você seguir os meus passos. Quem perder a sua vida por amor a mim, ganha lá. Você está disposto a isso? Você está disposto a perder a sua vida por amor ao Evangelho? Mas quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Não tem nenhum problema. É isso que Jesus está dizendo. Não tem um problema de continuar sendo teu amigo, de comer com você, de dar risadas com você. Respeitar teu caminho de morte e de destruição que você escolheu. Mas se você quiser me seguir, o arco precisa vir com flecha. Segundo selo está no versículo 4. Então saiu outro cavalo vermelho. O seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. O que é isso? Perseguição, guerra. Perseguição à igreja, perseguição aos cristãos, guerra. É isso que ele vai falar, que este cavalo vermelho vai trazer, né? O martírio. Vermelho na Bíblia fala de martírio, fala de perseguição, fala de sangue derramado, fala de guerra. Os homens se matando uns aos outros, nação contra nação. Como eu disse, Mateus 24 e Apocalipse 6 se completam. Nação contra nação, reino contra reino. Vocês serão levados aos tribunais. Quem matar um de vocês achará que está fazendo um bem à humanidade. A perseguição contra a igreja por causa de Cristo. Não confunda. Perseguição por causa da vida santa. Perseguição por causa do Evangelho. Existe muita coisa que muita gente invoca como sendo perseguição, que não tem nada a ver com perseguição por causa do Evangelho. É disputa de poder. Ou problemas de relacionamento. Terceiro selo. Versículo 5 e versículo 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Olhei e vi um cavalo preto. O que é esse cavalo preto? 3 coisas que ele representa. Pobreza, escassez e fome. Olha o que é que ele vai dizer. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Balança é um símbolo de economia. A balança fala de economia. E ele vai dizer, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Eu me atrevo a dizer que nós estamos inseridos aqui. Estamos aqui no finzinho da liberação deste cavalo. Assim eu creio. Olha o que é que ele vai... Por quê? Comer pão pesado, esta balança, né? Tinha uma balança na mão para pesar o trigo, para pesar o pão. Comer pão pesado representa escassez, tem pouco. Há trigo, mas o preço é muito alto. A terra continua produzindo o pão, a terra continua produzindo o trigo, mas o preço é elevadíssimo. Olha o que é que ele vai mostrar aqui. Quando ele fala aqui, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. O que é isso? Preços elevados. Um homem precisa trabalhar aqui um dia inteiro para comprar 1 litro de trigo.
Normalmente, com este dinheiro, ele compraria 12 litros pelo mesmo preço. O trigo existe, mas o preço é muito alto. A fome, a pobreza, a escassez. Enquanto isso, ele vai dizer, não danifique o quê? O azeite e o vinho. E aqui tem duas interpretações para este azeite e este vinho. A primeira coisa, o azeite e o vinho só fazia parte da mesa dos ricos. Só fazia parte da mesa daqueles abastardos. O que é que ele vai mostrar? Um tempo em que os ricos se tornariam cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre. De um tempo de injustiça social, de concentração de riqueza. Não danifiques o azeite e o vinho. Primeira coisa, olhando por este prisma, o que é que ele vai trazer? O pão, o trigo e a cevada fala do que é básico para toda a sociedade. Mas o azeite e o vinho fala daquilo que pertence apenas a um pequeno grupo. Nações passariam fome, enquanto uma pequena minoria teria abundância, estaria nos seus banquetes. Mas também esse azeite e este vinho, que fala de luxo, que fala de ostentação, enquanto uns passam fome, outros ostentam. Este azeite e este vinho também fala de unção e alegria. No meio desta crise toda, no meio desta pobreza, no meio da fome, no meio da miséria, haveria unção representada pelo azeite e haveria alegria representada pelo vinho. Sim, estamos vivendo isso nestes dias. Nunca se produziu tanto. Nunca se teve tantos grãos. Vamos pensar a nível de Brasil. Nós estamos batendo todos os recordes de produção de grãos. A terra nunca produziu tanto alimento. Nós temos descoberto técnicas de irrigação, maquinários potentes. Os celeiros estão abarrotados. E as pessoas estão passando fome. O desemprego. O preço da comida está aqui. Está aqui. As concentrações de riquezas. Enquanto uns não têm nada, os outros ostentam de uma forma fora do comum. Está aqui. É o cavalo preto. É o cavalo preto solto nos nossos dias. Mas também o Senhor está trazendo uma unção sobre a igreja. A unção que quebra o jugo sobre o seu povo. Não é danificada a unção do Senhor sobre o seu povo. E a alegria da salvação. A alegria da salvação está sendo devolvida. Há um mover profético no meio da igreja, chamando a igreja de volta à palavra, chamando a igreja de volta à salvação, a pregar o evangelho da salvação, e isso vai trazer alegria sobre os pecadores remidos, alegria do perdão, alegria da redenção e a unção de Deus que quebra todo o jugo sendo derramado, o azeite. Aleluia! Sim, estamos vivendo Apocalipse 6. Jesus disse, quando vocês virem estas coisas acontecerem, regozijai-vos. Regozijai-vos. Por quê? A vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. Como é que começou tudo isso? Com o cavalo branco, que trouxe primeiro o quê? Nós podemos ver uma sequência. Primeira coisa que nós vimos, um evangelho sem poder. Depois o que é que nós vimos? A morte. Os mártires. Coisa que nós não víamos há muito tempo. Crentes sendo degolados por causa do testemunho. O cavalo vermelho. O que é que nós vimos depois? Logo a seguir, o cavalo preto. A economia com a balança na mão. É símbolo da economia. A balança na mão. A economia das nações foi abalado. A fome, o preço do alimento estourou como nunca se viu antes. Vocês percebem uma sucessão
E nós somos testemunhas destes acontecimentos. Nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Jesus disse, quando vocês virem estas coisas, levante os olhos para o céu, regozijem-se, a redenção de vocês está se aproximando. Quarto selo. O cordeiro quebrou o quarto selo. O cavalo amarelo. Versículo 7 e versículo 8. Versículo 8. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte e Inferno. E o inferno seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. A morte pede o corpo, o Hades pede a alma. O inferno, aqui traduzido, é o Hades, a Geena. A morte fala de morte física, reivindica o corpo. E o inferno segue a morte. A morte e o Hades não podem fazer o que querem. Elas estão debaixo do controle do cordeiro, mas ela é solta. E a morte usa 4 instrumentos que nós vamos ver aqui. 4 instrumentos. A espada, guerra. A fome, pestilência ou mortandades, pragas e pandemias, números assustadores de pessoas mortas por pragas e pandemias, é isso que o texto está dizendo. Ele vai trazer espada, fome, peste e feras, animais ferozes. A natureza, animais ferozes sairiam das selvas, invadiriam as cidades. E trariam morte. A morte e o inferno juntos. A morte pede o corpo, o inferno pede a alma. Para quê? Para dizimar o maior número de pessoas possível. Quando este cavalo amarelo é solto, tomaremos conhecimento de notícia atrás de notícia do número de morte. Quando este cavalo amarelo for solto, todos os noticiários do mundo pararão para noticiar o número de mortos. Pois será um tempo em que a morte estará solta. Nunca se falará tanto a palavra morte, 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 quando no tempo em que o cavalo amarelo for solto. Qual vai ser o assunto da terra no período em que o cavalo amarelo for solto? Morte. O que computaremos na terra quando o cavalo amarelo for solto? O número de mortos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O dia do Senhor virá como um ladrão para os que estão em trevas, mas para nós não. O Senhor tomará a terra de surpresa, mas vós, disse Paulo, não sois da noite, vós sois do dia, de maneira que aquele dia não os apanhará de surpresa. Quinto selo. De repente os olhos se voltam para o céu, um clamor do céu. Versículo 9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Agora que coisa interessante. Olha que coisa interessante aqui. Quando termina o quarto selo, quando vai abrir o quinto selo, é como se encerrasse. É como se encerrasse esse período destes juízos, que eu chamo que é juízo, ira misturado com graça. Quando se encerra o ciclo, presta bem atenção a isso.
Quando se encerra o ciclo do cavalo amarelo, encerra-se também um ciclo do juízo, da ira do cordeiro junto com a graça. O próximo selo já não é a liberação do cavalo. Já não é mais uma liberação. Agora, o próximo selo, este quinto selo, ele já leva João a uma visão das almas daqueles que foram mortos pelo testemunho de Jesus Cristo, o clamor destes mortos no céu. E quando retorna o sexto selo, nós já vamos ter agora a ira sem graça. Irmãos, não estou aqui marcando a volta de Cristo, não estou aqui marcando o arrebatamento da igreja, mas eu não sou cego para não ver que nós estamos vivendo os dias deste cavalo, os dias do cavalo amarelo, quando as nações da terra estão computando o número de mortos todos os dias, em que os recordes de morte estão sendo computados a cada dia. Existe uma verdadeira competição entre as nações para ver quem computa mais mortos. Nunca vivemos isso. E depois disso, o que é que virá? Uma visão da glória, a consciência do céu, a consciência dos que morreram por Cristo. A consciência de lá. Olha aqui umas coisas interessantes que vale a pena salientar. As almas dos que morreram pela sua fé em Jesus Cristo. Eles não estão dormindo, como alguns acreditam, dormindo na sepultura. Eles estão descansando no céu, até que se cumpra o número dos que deverão dar a vida pela causa do Evangelho. Há um número de pessoas que darão a vida pela causa do Evangelho. É isso que ele vai dizer, quando ele clamava com grande voz: até quando não julgarás? Versículo 11 diz assim: e foram dadas a cada um deles, primeiro, compridas vestes brancas. Vestes brancas fala de retidão, fala de santidade, fala de alegria. Outra coisa que foi lhe dado, que repousasse. Não dormissem. Repousasse ainda por um pouco de tempo. Qual é a mensagem que vem? Falta um pouco de tempo. Um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Preparem-se para ouvir falar de martírio. Preparem-se para ouvir falar de pessoas que morreram pelo testemunho do Evangelho. Homens e mulheres de Deus enviados para pregar o Evangelho e que derramarão o seu sangue por causa da pregação do Evangelho. Ainda falta. Há um número destes mortos que nós não sabemos quantos são, mas que darão a sua vida pelo testemunho do Evangelho, que darão a sua vida pela pregação do Evangelho. É o que o texto está dizendo. Vestes brancas, fala de retidão, fala de santidade, fala de alegria. Aleluia. Aleluia, ainda resta um pouco de tempo. Mas bora continuar. Vocês aguentam mais um pouco? Vamos ao último selo. Versículo 12, o sexto selo. Olhei enquanto abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. O juízo chegou. Neste selo, você já não encontra a graça em operação. Será que entre o quarto e o quinto selo não é aqui que acontece o arrebatamento da igreja? Eu estou só jogando uma suposição. O tempo da graça acabou. O que é que vai me dizer que o tempo da graça acabou? A igreja foi tirada da terra. A igreja foi levada da terra. Agora você vai ver a ira do cordeiro sem misericórdia. E esse é um tempo terrível. Não haverá graça na terra. Não haverá misericórdia. Chegou a ira, chegou o juízo. O universo será abalado. O que sustenta o universo será abalado.
Pedro, o apóstolo Pedro, deixa Apocalipse aí, dê um pulinho na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ele fala deste dia, ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Pedro fala deste abalo. Pedro fala das estruturas da terra sendo abalada. Pedro fala de coisas que irão se... Olha o que é que o texto de Apocalipse vai dizer. No versículo 15. No versículo 13 diz: as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira é sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos. Nós já sabemos que os lixos que existem fora da atmosfera, se vier sobre a terra, destrói tudo. Meteoros que podem destruir tudo. O céu se recolhe, versículo 14, como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Agora, veja uma coisa interessante. Quando nós vimos a respeito do cavalo preto, nós vimos que havia um grupo que se regalava e um grupo que sofria. Mas aqui já não existe mais isso. Aqui não se preserva mais nada. Aqui já não se preserva ninguém. Olha o que é que ele vai dizer no versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Não escapa ninguém. É o juízo de Deus sem graça, sem misericórdia. Vem sobre todos, rico, rei, autoridade, governante, escravo, livre, todos. Ninguém escapa. Não tem como fugir desta presença avassaladora. Olha o que é que a Bíblia vai dizer aqui no versículo 15. Eles buscam um lugar para se esconder, mas ninguém pode se esconder de Deus e do seu juízo. Aí vai se cumprir o que se diz: em todo caminho leva a Deus. Sim, não há como fugir. Não há onde se esconder. Os homens entrarão nas cavernas. Eles irão buscar a morte, mas nem a morte os pode ajudar, porque a morte está debaixo do controle daquele que tem o livro nas suas mãos. Misericórdia. Os homens pedirão a morte e ela não terá como agir. Os homens clamarão para morrer e não terá jeito de morrer, porque a morte estará segura. Eles buscam a morte não os acha. Que é isso? Pecado. Rejeitaram o Salvador. Rejeitaram o sacrifício, rejeitaram a Cristo, rejeitaram a morte de Jesus. E o que é que o pecado faz com o homem, amados? O pecado torna o homem um fugitivo de Deus, desde o Éden. Desde o primeiro homem que pecou, que o homem foge de Deus. O tempo da graça acabou, cara. Aqui, o tempo da graça acabou. Se o tempo da graça acabou, a igreja não estará mais aqui, neste tempo. O juízo chegou. A igreja partiu. O arrebatamento aconteceu. O Senhor levou os eleitos. O juízo está sobre a terra. Mas, amados, hoje ainda é o dia aceitável do Senhor. Hoje ainda é o tempo da graça do nosso Deus. Ainda podemos nos voltar para Ele e sermos salvos. Ainda podemos fazer parte daqueles cujo nome está escrito
no livro da vida do Cordeiro. Versículo 16 diz assim: diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. Escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Pois é vindo o grande dia da ira deles, quem poderá resistir? Bem-aventurados aqueles cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Este é o tempo da graça. Este é o dia da salvação. Este é o dia em que o Evangelho está chegando a mim e a você. E a palavra do Senhor dizendo: não endureça o seu coração. Estamos inseridos neste contexto, nós podemos identificar tantas marcas da nossa geração aqui, nestes selos sendo abertos. Há juízo, sim, há juízo de Deus sobre a terra, mas ele ainda está acompanhado de graça salvadora. Ele ainda está acompanhado de possibilidade de salvação. A porta da graça ainda está aberta. A voz do Evangelho ainda está nos chamando. O Senhor ainda está dizendo: vinde a mim. Ele continua te buscando. Ele continua de mãos estendidas. Ele continua salvando, libertando, curando, transformando. A palavra ainda está sendo pregada. Arrependa-se hoje. Clame por ele hoje. Invoque o nome dele hoje. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O que eu tenho que fazer? Creia. É graça, é dom. O Senhor está chegando a mim, o Senhor está chegando a você, nos oferecendo gratuitamente a salvação. Não endureça o seu coração, não feche os seus ouvidos à mensagem. Clame por misericórdia, clame por ele, olhe para a cruz e diga: Senhor, ajuda-me. Talvez você esteja dizendo: Orlando, eu não consigo me arrepender, eu não consigo deixar, eu não consigo abandonar o mundo, o pecado, o diabo. Clame a ele. Clama-me, disse ele, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Clame a ele. Não vá, não se perca. Não seja engolido por este mundo mau. Não rejeite o sacrifício de Cristo. Você não precisa. Você não precisa ir para o inferno. Você não precisa ser condenado junto com o diabo e o mundo. O preço já foi pago. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele derramou a sua vida como uma oferta de libação naquela cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por você. Não resista ao Evangelho, não resista à cruz. Não dê as costas para aquele que te amou até as últimas consequências. Não vire as suas costas para ele. Clame por ele. Clame pelo seu perdão, clame pela sua graça. Ele vai te salvar. Ele vai te salvar. Ele disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, não importa a vida que você esteja levando. Talvez você tenha descido ao poço mais fundo do pecado. Isso para ele é nada. Não importa quão distante você esteja dele. Talvez você esteja dentro de uma igreja. Talvez você tenha passado a sua vida inteira esquentando bancos de uma igreja, mas nunca teve uma experiência com ele. Nunca se viu naquela cruz. Nunca percebeu que ele havia morrido por você.
Ser cristão para você tornou-se apenas uma tradição. Isso não te salva. Frequentar uma igreja não te salva. O batismo não te salva. Dízimo não te salva. É Ele que te salva. É Ele que te alcança. É Ele que te perdoa. É Ele. Não é pastor, não é padre, não é pregador. É Ele. Olhe para Ele. Ele disse: quando eu for levantado da cruz, todos eu atrairei a mim. Olhe para Ele. E olhe, clame, peça. Diga a Ele: Senhor, ajuda-me. Senhor, salva-me. Senhor, resgata-me. Senhor, revela-te a mim. Senhor, mostra-me a tua face. Senhor, não me deixes perecer. Eu creio em ti. Eu creio na tua obra na cruz. Eu creio no preço que tu pagastes por mim. Perdoa-me. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu não quero estar aqui quando este selo for aberto. Eu não quero estar aqui quando o 6º selo for aberto. Ajuda-me. Salva-me. Se hoje você crê, se hoje você chama por Ele, saiba de uma coisa: Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Salvador. Pai, eu oro por minha vida e pela vida de cada um que ouve esta palavra nesta hora, para que os grilhões que porventura estejam prendendo a mente e o coração sejam quebrados. Eu oro, Senhor, para que a segurança da salvação seja trazida ao coração de cada um que ouve esta palavra. Eu oro, Senhor, para que a experiência da cruz se torne real na vida de cada um de nós, dia após dia. Eu oro, Senhor, para que nós nunca desviemos o nosso olhar de Ti. Eu oro, Senhor, por esta vida que hoje clama por salvação. E em linha com a Tua palavra, que não pode falhar, na autoridade que me é dada como ministro do Teu Evangelho, eu declaro sobre todos aqueles que clamaram por Ti, que invocaram o Teu nome, e que confessaram com seus lábios: Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, eu aceito o preço que pagastes na cruz por mim. Eu declaro sobre esta vida: os vossos pecados estão perdoados. Satanás perdeu toda a autoridade que tinha sobre você. O Senhor está escrevendo agora o teu nome no livro da vida, e o Espírito Santo está escrevendo nas tábuas do teu coração o testemunho de que você é um filho de Deus. E o Espírito Santo de Deus está te ensinando a olhar para Deus como Pai, dizer: Abba, Pai, pois é o Espírito que traz a consciência da filiação, e o Espírito agora está gerando dentro de você filho e filha para Deus. O escrito de dívida que havia contra ti está sendo rasgado no mundo espiritual, tornando-se real hoje aquilo que já aconteceu há 2000 anos atrás. E o céu está dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor os justifica. Quem os condenará? O Senhor está te dando vestes brancas. O Senhor está te dando vestes brancas, falando de justiça, de santidade, de retidão. É Ele que te veste. Pela graça maravilhosa do Senhor, os teus pecados estão perdoados e o inimigo perdeu toda a autoridade sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Glórias ao Cordeiro. Nós vamos trazer ao Senhor nesta hora os nossos dízimos e ofertas alçadas, semeando para que esta porta continue aberta e para que o Evangelho seja pregado ao maior número de pessoas possível nos 4 cantos da terra. Ninguém deve comparecer de mãos vazias diante de Deus, porque ninguém encontrou Deus de mãos vazias diante dele. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos dado, Ele tem suprido. Pai, eu abençoo cada semente plantada nesta hora. Eu abençoo cada dízimo, cada oferta nesta hora. Eu declaro, Senhor, que haja prosperidade na casa de cada um dos meus irmãos. Eu declaro multiplicação. Eu declaro provisão. Eu declaro que a Tua palavra se cumpre na vida de cada um. O pão de cada dia nos dás hoje. Eu declaro, Senhor, que a Tua palavra que diz que tudo que o justo empreender vai prosperar, se cumpre na vida de cada um dos Teus servos e servas, e que o Senhor fará prosperar a obra das nossas mãos, dia após dia. Pai, eu rogo nesta hora, abençoa o Teu povo, multiplica a semente, abençoa a Tua igreja, abençoa cada dízimo, abençoa cada oferta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, declarando que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus, o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito de Deus esteja convosco, com as vossas famílias e com toda a igreja, espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém, amém. Uau! Você foi abençoado? Forte, não? Mas a gente resistiu. Quero que você se apaixone cada vez mais por este livro, que é o livro do Apocalipse, porque nele descreve tudo o que vai acontecer conosco. Deus te abençoe. E aqui nós temos a consciência de que o destino está nas mãos do Cordeiro. Na próxima semana, próximo encontro nosso, iremos para o capítulo 7. Eu queria ficar só no capítulo 3, não? Mas aí vocês ficaram me pedindo, todo mundo, pastor, continue. Eu disse, Senhor, será que eu dou conta? Mas nós vamos em doses homeopáticas, um capítulo de cada vez. E daqui a pouco nós teremos passado por todos os capítulos do livro de Apocalipse. Semana que vem nós estaremos falando sobre os 144 mil selados, os mártires na glória. Temos uma ministração tremenda para a próxima semana. Mas não se esqueça, todos os dias, neste local, às 7h30, horário da Inglaterra, 4h30 da tarde no Brasil, nós temos um encontro marcado na Sala do Trono, em oração, em adoração, buscando a face do Senhor, buscando a presença do Senhor. Não falte, não perca, programe-se, para que você esteja sempre presente, o máximo que você puder. Não perca os cultos, não perca as pregações, não perca as ministrações, não perca. Vigia, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Não perca, aprenda uma lição. O grande segredo não é receber, o grande segredo é manter aquilo que pela graça nós recebemos. O dar é de Deus, o dar é manifestação da graça de Deus. O receber, o manter, é minha atitude. Eu preciso fazer a minha parte, fazer a manutenção daquilo que o Senhor nos deu. Não deixe o inimigo roubar aquilo que o Senhor já te entregou. Deus te abençoe, Deus te guarde e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus. Shalom, shalom.